Vamos para a próxima revisão, aula 3, raízes exatas e raízes aproximadas. Apostila, página 16 a 18. Vamos recordar que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Olha, então se nós tivermos 8 elevado ao quadrado, 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Eu transformo isso em raiz quadrada de 64, que é igual a 8. O índice é 2, ele não aparece, lembra? O radicando é 64 e a raiz é 8. Observe alguns algarismos considerados quadrados perfeitos. O que é um quadrado perfeito? Um número quadrado perfeito é um número que possui raiz quadrada exata. Quando um número não é quadrado perfeito, calculamos sua raiz de forma aproximada. Usaremos como exemplo o número 62. Olha, pessoal, o número 62, ele não tem a raiz quadrada exata. Mas olha, primeiro, observamos entre quais quadrados perfeitos ele está localizado e vemos que ele está entre o 49 e o 64. Sabendo que as raízes desses números são 7 e 8, entendemos que raiz quadrada de 62 estará localizada entre os números 7 e 8. Percebemos que 62 é bem próximo de 64. Vamos multiplicar o número 7,8 vezes 7,8. Ao fazermos isso, nós conseguimos o resultado 60,84. Ó, não chegamos no 62, então vamos agora multiplicar 7,9 vezes 7,9. Ao fazermos isso, extrapolamos o 62, viu? Aqui nós temos 60,84 e aqui nós temos 62,41. Terceiro, temos então a raiz quadrada de 62. Por falta, ela será 7,8 e por excesso, ela será 7,9, com aproximação de uma casa decimal. Olha, poderíamos fazer esse cálculo com mais casas decimais, certo? Aí depende do exercício. Normalmente aí na apostila, o máximo que os exercícios pediram foi com a aproximação de 2 casas decimais. Esse processo é utilizado para o cálculo de raízes quadradas, raízes cúbicas, né? Nós falamos raízes quartas. Lembrando que o conteúdo revisado essa semana é de fundamental importância, preciso que esteja bem organizado aí na memória de cada um de vocês, pois necessitaremos muito dele no estudo da matemática, da física e da química. Lembra que eu falo muito com vocês da importância de estudar a potenciação, que vocês irão recordar das nossas aulas de potenciação futuramente, lá no ensino médio. Principalmente. Agora é com vocês. Abram a apostila e vamos nos exercitar, refazendo os exercícios das páginas 19 a 20. Deixei para o final, turma, essa revisãozinha aí de transformações geométricas. Ela está na apostila na página 23 à página 41. Transformações geométricas é o mesmo que isometrias. Então, uma isometria é a transformação de uma figura em outra geometricamente igual, em que os seus pontos conservam as suas distâncias. Sendo assim, duas figuras geometricamente iguais dizem-se isométricas. Então, a reflexão, a rotação e a translação são chamadas isometrias. Vamos primeiro aqui ver a reflexão. Então, reflexão. Numa reflexão em relação a uma reta, que a gente chama de eixo de reflexão ou eixo de simetria, os pontos de uma figura são transformados em outros à mesma distância dessa reta, ficando essa perpendicular ao segmento de reta por eles formado. Então, aqui eu tenho uma figura original e tenho essa distância AB, que é de 3,9 centímetros. Não sei se dá para vocês verem direitinho, mas é 3,9. Esse é meu eixo de simetria, ou o meu eixo de reflexão. O que vai acontecer aqui? Eu vou
refletir essa figura. É como se estivéssemos olhando no espelho e vendo o nosso reflexo. Então, o que acontece? Eu vejo a figura ao contrário. Agora, a distância de B até o ponto de simetria, de B' até o ponto de simetria, é a mesma. A distância de A até o eixo de simetria, a distância de A', que é da figura refletida, até o eixo, é sempre a mesma. Um ponto e o seu transformado estão à mesma distância do eixo de reflexão e forma sempre um segmento perpendicular. Olha o que nós vamos ver aqui. Prestem atenção nesse detalhe. Se eu tenho o eixo de simetria, eu tenho esse ponto P, eu vou refletir ele. Esse é meu eixo, P', de P até P'. Se eu traçar um segmento, esse segmento será o quê? Perpendicular. Formará ângulos de 90 graus aqui com o eixo de simetria. Um ponto da figura pertencente ao eixo, olha, se eu tenho um desenho que vem aqui até o eixo, esse é meu ponto P, o ponto P' também estará sobre o eixo ou sobre si mesmo. Vamos falar sobre rotação. Numa rotação, todos os pontos de uma figura rodam à volta de um ponto. Esse ponto a gente chama de centro de rotação ou eixo de rotação, num determinado sentido, que pode ser o sentido horário ou anti-horário, e segundo um determinado ângulo, chamado de ângulo de rotação. Nós temos a mesma figura, né? A xícara e a caneca. Então, eu tenho a figura original e essa figura original sofreu, né, uma rotação. Então, a figura original e a figura transformada são geometricamente iguais. Mantém a mesma forma e os mesmos ângulos, do tamanho original. Vamos falar sobre translação. Numa translação, todos os pontos de uma figura sofrem o mesmo deslocamento, segundo um vetor, com um determinado comprimento, direção e sentido. Olha, a mesma xícara, o que acontece? Eu tenho a figura original e ela se desloca para que sentido? Para a direita. Poderia ser para a esquerda, para cima, para baixo, na diagonal, certo? Então, a figura original e a figura transformada são geometricamente iguais. Todos os pontos sofrem o mesmo deslocamento. Olha, se eu tenho aqui um triângulo ABC e quero fazer a translação dele, o que vai acontecer? Desse ponto aqui até o ponto B', eu vou ter a mesma distância de ponto C até ponto C', a mesma distância de ponto A até ponto A'. Então, todos os pontos sofreram o mesmo deslocamento. O que acontece com a minha figura ABC? Ela é geometricamente igual à figura A', B', C'. Vamos ver quando for um segmento. Nós temos um segmento de reta AB e eu quero deslocar. Mesma coisa. Olha, eu vou ter um vetor, eu vou ter um determinado comprimento, né? Uma medida, um comprimento que eu quero deslocar o ponto. Então, ao deslocar o ponto A para o ponto A', se eu tomar uma medida de 5 centímetros, ao fazer o deslocamento de B para B', eu também vou ter que ter a mesma medida, que no caso, se aqui for 5 centímetros de deslocamento, aqui também será 5 centímetros de deslocamento. E aí, eu vou traçar o novo segmento. E notem que esse segmento é paralelo a esse segmento. Vamos lembrar o que é ser paralelo mesmo, pessoal? Retas paralelas são aquelas retas que nunca se cruzam. Agora eu coloquei apenas alguns exemplos aqui para a gente falar sobre essas isometrias. Olha, vamos lá. Vamos observar
essas bandeirinhas aqui. Essa bandeirinha azul, ela é a nossa bandeirinha original. Da bandeirinha azul para a bandeirinha rosa, ó, da azul para a rosa, houve o quê? Houve uma translação da original. Da bandeirinha azul para a bandeirinha lilás, o que ocorreu? Uma reflexão da original. E da bandeirinha azul para a bandeirinha laranja, houve uma rotação da figura original. Agora, nós temos aqui uns peixinhos, né? Eu não sei se dá para vocês observarem direitinho aí. Vamos ver aqui, tá certinho. Olha, o que a gente tem aqui nos peixinhos? Eu tenho um peixinho preto, peixinho vermelho, peixinho azul e o peixinho verde. Do peixinho preto para o peixinho vermelho, houve uma translação. Do peixinho preto para o peixinho azul, houve uma rotação. E do peixinho verde, do peixinho preto para o peixinho verde, houve uma reflexão. Mais um exemplo, usando figuras geométricas. Aqui temos o trapézio, né? E esse trapézio cinza, nós vamos tomar como figura original. Então, eu tenho o trapézio cinza, tenho o trapézio vermelho, tenho o trapézio azul e tenho o trapézio verde. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha, do trapézio cinza que é o nosso trapézio original, do cinza para o vermelho, houve uma translação. Do cinza para o verde, houve uma reflexão. E do cinza para o azul, houve uma rotação. Uma figura pode ter simetria de translação, simetria de reflexão, as duas ao mesmo tempo. E pode ter simetria de rotação ou simetria de reflexão. A gente chama isso de simetria deslizante. Então, a simetria deslizante é uma transformação geométrica que consiste numa reflexão seguida de uma translação, ou de uma translação seguida de uma reflexão. Olha, pessoal, agora fica aí a dica, vocês voltem lá na apostila, né? Vou voltar à página 1 aqui, nós colocamos que isso está na apostila da página 23 à página 41, para vocês reverem os exercícios.